Fala aí pessoal, beleza? Eu me chamo Alan e eu estou criando esse canal de investimento, é isso aí. E qual que é a minha ideia aqui? É ir alimentando uma carteira e a gente ver como é que ela vai evoluindo. Bom, e eu queria começar esse primeiro vídeo contando a minha história nos investimentos, tá? Começou há cerca de 3 anos atrás e eu vou explicar pra vocês como que tudo aconteceu e como eu destruí minha carteira de investimento. É isso aí, eu infelizmente cheguei a destruir, né? Na verdade, felizmente, porque essa destruição eu acho que foi pra um bem maior, né? Porque hoje em dia, você que é brasileiro, a coisa que você mais quer é ter um lugar pra morar. Então, isso foi o que eu fiz, tá? Infelizmente eu tive que destruir minha carteira pra conseguir ter meu imóvel próprio e eu vou explicar como é que aconteceu. Bom, na verdade eu tinha uma avó que ela faleceu, já faleceu, e essa casa aqui era dela, isso, essa casa era dela. Bom, então depois que ela faleceu, minha mãe, ela ficou com a casa, né, e alugou. Como ela já tinha casa própria, ela foi lá e alugou. Só que, cara, alugar casa no Brasil é uma dor de cabeça desgramada, cara, vocês não tem noção. Só quem já alugou casa tá ligado como é que é. O esquema é muito chato, cara. Porque os inquilinos, eles não têm respeito, acabam com sua casa e fica por isso mesmo. Então, assim, nessa época, foram alguns anos, acho que foi cerca de 3 a 4 anos que minha mãe ficou alugando a casa. E eu estava nesse período, na verdade, antes eu estava desempregado, né, e depois eu comecei a fazer estágio. Quando eu estava fazendo estágio, minha mãe já chegou pra mim e falou: nossa, não quer ficar com a casa? Você pode ver como é que fica, se qualquer coisa fazer uma reforma. E eu recusei, porque eu estava no estágio e não pagava bem, cara. Eu recebia extremamente mal e eu não queria ter estresse de cuidar de casa ainda, porque não tinha condições. Desde essa época eu já tava com a noção de finanças e tudo mais e já tava começando a juntar meu patrimônio, tá? Então começou, eu passei acho que 1 ano e 6 meses em estágio. 1 ano e 6 meses em estágio. Foram 3 estágios de 6 meses cada. E cada um recebia mais, que foi bem legal e tudo mais. Aí eu fui juntando e eu acumulei um tanto bom, porque eu gastava pouco, eu gastava quase nada, e eu já tinha essa noção de investimentos. Então assim, eu montei uma carteira muito boa de fundos imobiliários e de renda fixa. Assim, naquela época eu não tinha noção de ações, então eu acabei não montando uma carteira de ações, o que eu me arrependo até hoje, porque ações é uma peça fundamental para você manter na carteira. Inclusive, as minhas próximas carteiras que eu vou fazer aqui, inclusive eu tô iniciando uma, vai ser o próximo vídeo depois dessa, que eu vou explicar pra vocês como que eu vou fazer uma carteira do início, tá? Isso aí, a gente vai fazer uma carteira do início aqui no canal e como eu vou alimentar ela todo mês. Então assim, nessa época eu não tinha noção de ações e eu me arrependo até hoje de não ter comprado algumas. Acontece. Então assim, voltando, eu consegui um emprego de carteira assinada, pagando um salário mínimo que era na época que eu peguei era 1.412, foi ano passado, início do ano passado, 1.412 eu acho. Beleza, consegui o emprego de salário mínimo, pagava super bem e... super bem também não, né, o salário mínimo pagava ok, né, pelas minhas experiências anteriores com estágio, pagava bem melhor e deu pra mim conseguir vir pra casa, né. Então assim, na época tinha um inquilino, minha mãe acabou mandando ele embora e eu fiquei com a casa. Só que tinha um problema com a casa, cara. O problema era que ela estava extremamente em mau estado, então eu tive que fazer uma reforma. Inclusive, uma coisa que eu fiz foi ampliar a cozinha. Quem já lidou com obra sabe como é que é. O estresse que é pra você fazer uma obra na sua casa, ainda mais nessa dimensão, né, de você ampliar a cozinha e tirar o banheiro, porque o banheiro era do lado da cozinha e eu ampliei pra trás, coloquei o banheiro mais pra trás. Além disso, eu fiz uma área de serviço, né, que basicamente não tinha área de serviço, era só a parte de trás ali do quintal, sem cobertura, e eu acabei fazendo a área de serviço e também reformando a cozinha, tá? Nessa reforma que eu fiz, eu acabei destruindo minha carteira de investimentos. Nessa época eu estava com 19 mil investidos e estava chegando a 20 mil, é isso aí. Eu me lembro bem, quando eu cheguei no mês que eu completei 20 mil, aí eu comecei a reforma e infelizmente minha carteira foi de base, eu acabei destruindo minha carteira de investimentos para fazer essa reforma. Aí muita gente pode pensar, nossa, não valeu a pena, meu Deus, você tinha 20 mil investidos, já estava chegando em quase 200 reais de renda passiva, eu tinha chegado a 180 reais, 190 reais de renda passiva, isso com fundos imobiliários, com renda fixa
e eu não lembro que mais que investimentos que eu tinha, mas eu acho que era somente esses dois, era fundo imobiliário e renda fixa. No caso, renda fixa eram LCIs e LCAs, tá? Inclusive as LCIs e LCAs eu mantenho até hoje na minha carteira, ok? Tanto que eu tô chegando a um patrimônio bem legal. Então assim, fiz essa reforma, gastei... Nossa, eu acho que eu gastei mais de 70% do valor que eu tinha investido e ainda contraí algumas dívidas com o cartão de crédito, porque alguns materiais eu acabei passando no cartão de crédito. E também quando você se muda, né, para uma casa, você tem que comprar algumas coisas, tipo, eu precisei comprar acho que um guarda-roupa e também um armário para cozinha. Então, nisso aí eu acabei ficando um pouco endividado com o cartão. E assim, olhando para trás agora, eu acho que valeu a pena, tá? É muito bom você ter o seu próprio lugar, entendeu? Para fazer as coisas, para conseguir pensar melhor e evoluir como pessoa. Então, nesse sentido, valeu a pena e eu não me arrependo. Então, assim, hoje em dia, eu também já até passei de cargo no meu trabalho, tá? Então, já tô ganhando um pouco melhor, um pouco mais do que o salário mínimo. E eu comecei a reorganizar as coisas para começar uma carteira do zero, é isso aí. Com zero, com fundos imobiliários, com ações e com renda fixa também, tá? Vai entrar renda fixa. E eu comecei o canal principalmente para fazer isso, tá? Pra gente construir uma carteira do zero e evoluir ela. Então assim, a minha proposta é todos os meses eu vim aqui mostrar minha carteira e a gente vê como é que tá a evolução dela, tá? Esse é o primeiro vídeo do canal, é um pouco mais explicando como é que vão ser as coisas e o que eu passei, né, nesses últimos tempos e o que eu vou fazer a partir de agora. Então, paciência, né, vamos evoluindo com o tempo. Primeiro mês, o próximo vídeo que eu vou lançar já vai ser da minha carteira inicial, é isso aí, minha primeira carteira aqui no canal. E dessa vez eu já tenho um conhecimento vasto, porque enquanto eu estava nesse processo de mudança e de organização das minhas coisas, eu acabei estudando um pouco mais sobre fundos de investimento, sobre fundos imobiliários, sobre renda fixa e investimentos no geral. Então eu já tenho um pensamento mais evoluído quanto a isso. Então a gente vai fazer isso, vamos começar a carteira do zero aqui no canal. Próximo vídeo vai ser sobre isso, tá? Esse vídeo foi mais explicando como é que eu passei tudo isso. Nesses 3 anos aconteceu muita coisa, então já coloquei tudo nos eixos e vamos seguir em frente agora. E não percam, galera, próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha carteira, ok? Vou mostrar a plataforma que eu vou usar, que no caso é o Investidor 10. Vou mostrar como vai ser a construção da carteira e os primeiros fundos imobiliários que eu comprei. Eu tô gravando esse vídeo no dia 16, no dia 11 eu já comecei a fazer essa carteira, então eu comprei os ativos dia 11 e já me planejei pra gravar esse vídeo aqui pra vocês e começar a nossa jornada do investidor, é isso aí. Bom, pessoal, e o pensamento fica, né? O pensamento de que trabalhar para construir patrimônio, né? Eu vou começar agora a construir o meu patrimônio. Apesar de ter uma reserva que eu sempre mantive ali guardada, vou começar agora realmente a investir nos ativos e a gente vai construir essa carteira do zero aqui no canal, beleza? Não deixe de acompanhar, se inscrever no canal. Quem sabe esse canal também não se torna uma renda extra, que é um dos meus objetivos aqui também, né? Fazer outra renda extra, que é uma coisa que eu já tenho. E eu vou explicar um pouco mais nos próximos vídeos, tá? Essa questão de renda extra, de investimentos. E é isso, não deixem de acompanhar. Até a próxima, pessoal. Valeu!